Bom, a Casa X, então, depois, o Marcelo também está à disposição para tirar dúvida, etc. A gente passou um vídeo só para vocês terem uma ideia, enquanto ele estava falando, para não ficar muito longo, de fato. Tudo que ele falou é verdade. A gente tem realmente um projeto sensacional, num setor extremamente promissor. Então, vale a pena conhecer a fundo os detalhes. Agora eu vou chamar a nossa gerente de expansão da Total Laser, a Heidi. Esse é um projeto extremamente promissor, bacana, futurista, ou melhor, nesse momento, o que está na moda na área de depilação. Então, vou dar uma informação e passo para a Heidi. Hoje, o mercado de depilação em geral do Brasil, só 5% é depilação a laser. Ou seja, é um setor ainda inexplorado que a gente tem tudo para fazer, o que ajuda a ficar mais fácil o nosso crescimento. A nossa concorrência ainda é muito pequena. Bom, seja bem-vinda, Heidi. Obrigada. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, já fui apresentada, mas meu nome é Heidi, eu sou gerente de expansão da Total Laser. Estamos iniciando esse projeto, como o Senazato mesmo disse, com uma expectativa muito grande, até porque já somos líderes de mercado aí em depilação a laser com espaço laser, atendemos muito bem o público AB e agora vamos desbravar aí o público CD, que em sua maioria não conhece depilação a laser, e a gente popularizou esse serviço, a gente vai levar esse serviço para toda a população, principalmente para a periferia das cidades. Falando um pouquinho de mercado, na apresentação do Felipe, acho que vocês notaram aí as projeções da ABF de crescimento de mercado de franquias, em média de 6% a 8%. Em estética, a gente fala aí de um crescimento que foi em 2015 de 23,9%. Num faturamento de 9 bilhões em 2015 também, e nós, aqui no Brasil, representamos aí o 3º lugar no mundo de consumo de produtos e serviços de estética. Então, assim, o potencial de mercado é gigante. As pessoas estão cada dia mais buscando se cuidar, buscando cada dia mais comodidade. E é de comodidade que a gente está falando, principalmente para as mulheres. A gente atende, assim, bastante aí homens que estão começando a se preocupar um pouco mais com a aparência, com esse conforto, enfim. Mas principalmente as mulheres sabem o que é ter que se preocupar com depilação, então foi convidada para algum evento, ter que se preocupar se preciso ir para a depiladora, não preciso. Em depilação a laser a gente não tem isso. Então, nós fomos para o mercado buscar aí a tecnologia que é líder de mercado na Europa, que é o laser de diodo. Então, a gente trouxe o laser de diodo para ser a nossa ferramenta de depilação a laser. É uma depilação a laser eficaz. Para vocês entenderem, em depilação, a gente ouve aí falar em depilação a cera, fotodepilação e a própria depilação a laser, que acabam se confundindo. A única que é definitiva é a depilação a laser, seja ela qual for. E no caso do laser de diodo, ele é o único que atende todos os fototipos. Então, da pele mais clarinha à pele mais negra, a gente consegue fazer a depilação com laser de diodo. A gente atende todas as partes do corpo, exceto região de olhos, enfim. E a gente atende esse público com um equipamento que é de fabricação nacional. Todas as peças vêm de fora, mas a montagem aqui no Brasil é feita no Nordeste. Isso dá bastante ferramenta e segurança para a gente, no sentido de eu consigo um financiamento bancário via BNDES, porque essa máquina é nacional, eu consigo ter uma assistência técnica, que eu vou falar lá na frente, que é super rápido, um respaldo da fábrica, que é um fabricante, inclusive, de outros equipamentos médicos. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente está falando aí de um equipamento que tem 3 modos de aplicação, 2 dos mais famosos do mercado, que é o ponto a ponto, que é o laser light tear, popularmente conhecido, o multipulse, que é aquele que vai fazendo uma varredura na pele enquanto depila, que é o multipulse, e o triple pulse, que é uma versão do light tear, que isso eu explico para vocês depois, que é fracionado e que dá muito mais segurança e muito mais eficácia nessa depilação. Como eu falei, aí o equipamento, a gente está falando de um equipamento que é perfeito para a pele do brasileiro, principalmente indo aí para todo o Brasil, falando aí de 72 horas de assistência técnica em todo o Brasil. Então, a gente tem lá teu equipamento na tua clínica, aconteceu algum problema,
tem suporte online. Caso não resolva online, a gente tem aí o atendimento em 72 horas em todo o Brasil. O custo de manutenção é 0 em 2 anos. O treinamento é completo a todos os operadores do equipamento. A gente tem aí o fabricante muito próximo aqui da gente, que é responsável por todo o treinamento de todos os operadores. Para quem tem dúvida quanto à aplicação do laser, a aplicação do laser ela pode ser feita por fisioterapeuta, e são elas que pilotam aí os nossos equipamentos nas nossas unidades. Então isso onera muito menos a nossa operação. A gente não precisa ter uma dermatologista responsável pela clínica de vocês, por exemplo. Falando de suporte, acho que o Felipe conseguiu dar um pouquinho aí do que é o suporte dentro da nossa rede, Semanzato também, então vai ser aqui um pouco mais do mesmo. Então, em relação a marketing, consultoria de campo, escolha do ponto comercial. Vou dar um briefing para vocês do que é o investimento. De investimento para Total Laser, a gente está falando de um investimento de 350 mil, aproximadamente, falando de uma lucratividade do negócio a partir de 34%, um retorno de investimento de 16 a 22 meses. Então, são operações de rua ou de shoppings extremamente populares. Em se tratando de shopping, a gente está falando só de interior de São Paulo e restante do estado. São Paulo, capital e Grande São Paulo, a gente não atua em shopping center, até porque a gente tem aí uma gama de locais, de grandes centros comerciais voltados para o público da classe CD e que tem uma coisa que é super positivo, o aluguel, que é super positivo, super competitivo, tá? A gente está falando aí de taxa de royalties de 8%, fundo de propaganda de 2%, e eu vou ficar ali atrás esperando vocês. Quem tiver mais dúvidas a respeito do negócio, a respeito do segmento, pode falar. Rápido, eu não entendi a questão do definitivo. É definitivo mesmo? É definitivo. A menos que a pessoa... mais pelos. Isso, a menos que a pessoa tenha algum descontrole hormonal, pode ser que volte pelo, mas depois da 10ª sessão, a depilação a laser ela é eficaz, então você não precisa fazer aquela sessão de manutenção, como a fotodepilação, por exemplo, que às vezes você fica lá fazendo as sessões durante o seu período de tratamento, terminei, o pelo volta, às vezes passado, às vezes um pouco mais fino, mas acaba voltando. Em depilação a laser, seja ela via laser diodo ou o próprio laser alexandrite, que é o da Espaço Laser, esse pelo ele não retorna. Como ela comentou, o problema da parte hormonal, ele pode acontecer. Então vamos falar que a gente tem cada dia mais as crianças, as meninas estão fazendo, não faz sentido nenhum uma menina de 13, 14 anos fazer uma depilação com cera, que é super dolorido e tem que fazer a cada 25, 30 dias. Como ela ainda vai passar lá pelos 15, 16 por uma descarga hormonal enorme, pode ser que volte o pelo. Não é o mesmo pelo que já existia. Então vamos falar o seguinte, só para vocês entenderem. Eu tenho um pelo aqui, o meu laser bate no pelo, o nosso pelo ele é um condutor desse laser, então ele vai até o bulbo do pelo e ele desnatura aquele pelo. Aquele pelo não cresce mais, morreu e acabou. Por que a gente fala em 10 sessões? Porque naquele momento que aquele pelinho estava para fora, existiam pelos que estavam para baixo da pele ainda. E obviamente não teve a condução do laser para chegar até o bulbo. Um mês depois, tem aquele outro pelo que estava para baixo que subiu. E assim, esse ciclo de todos os pelos do nosso corpo tendem a ter 10 meses. Então, aquele pelo que sumiu não volta mais. O que pode acontecer é, eu tive uma descarga hormonal, eu fiquei grávida, eu entrei na menopausa, homens especialmente tiveram algum tipo de mudança hormonal, ele pode crescer um pelo 100% novo. Mas não é um retorno daquele pelo que já tinha sido eliminado, e sim uma volta de um pelo completamente novo. Tá? Então isso pode acontecer de fato. E aí as 10 sessões são justamente para isso, para dar tempo de todos aqueles pelos que estão em outra fase de crescimento, que ainda não eclodiram, que a gente consiga eliminá-los. O que significa esse custo de manutenção após 2 anos? Como se você estivesse comprando uma TV, a garantia de 2 anos com custo zero. Então, assim, se você tiver alguma manutenção no teu equipamento, o nosso fabricante, ele de mercado, ele tem uma garantia de 1 ano, e por se tratar da franqueadora e a gente ter essas negociações em escala, como as vantagens discutidas há pouco, a gente tem, ao invés de 2 anos de garantia para o teu equipamento. A manutenção depois, ela é muito baixa. A gente tem, na nossa empresa, a gente tem 2 marcas. A gente tem a Total Laser e a Espaço Laser. A Total Laser, a máquina sendo nacional, a gente tem uma vantagem enorme.
Primeiro porque fica em Cabedelo, João Pessoa, a gente tem toda a parte de manutenção aqui dentro de casa, muito mais barato. E segundo que os custos são baixos, porque a gente está falando de uma lâmpada, o laser ele é luz única e exclusivamente, a não ser que a sua fisioterapeuta tenha sido negligente e ela bateu o equipamento, bateu a ponteira do equipamento, tem que trocar essa ponteira, que aí o custo é um pouco mais alto, chega a ser, sei lá, 15 mil reais o custo de uma ponteira nova, a lâmpada é muito barata, é marginal o valor, é muito pequeno, perto do todo. Então, hoje, na Espaço Laser, por exemplo, a gente tem máquinas operando há 14 anos, sem a gente trocar a máquina, fazendo só uma manutenção adequada, treinando adequadamente a nossa fisioterapeuta, explicando todos os cuidados do dia a dia. Então, quando você tem na ponteira, pode ficar um pelo na ponteira, se você ficar disparando laser e ficar o pelo na ponteira, aquele pelo vai sugar muita energia, pode explodir a ponteira. Mas é só uma questão de cuidar, limpa adequadamente. Isso tudo faz parte do nosso treinamento, faz parte da nossa transferência de conhecimento, que a gente chama de transferência de know-how, a gente ensinar vocês e a equipe de vocês a cuidar desse equipamento. Então é muito simples, na verdade, bem simples. Essa é uma das maiores vantagens que eu vejo nesse negócio, você não tem gestão de estoque, você não tem que se preocupar com compras, você tem que se preocupar apenas com a área comercial. Isso tira um pesadelo das costas da gente nesse negócio. Eu sou franqueada de 2 marcas nossas, aqui fora trabalhar no grupo, eu sou franqueada do L'Entrecôte de Paris e sou franqueada da Espaço Laser. Então, a diferença que eu vejo, eu sou apaixonada pelo L'Entrecôte de Paris, que é muito a minha área, muito a minha cara, a alimentação, é bem o que eu gosto de fazer. E na Espaço Laser eu encontro o oposto, que é um negócio menor, que tem uma vantagem gigantesca no dia a dia, na gestão do negócio, que é muito, muito simples a gestão. E a Total Laser não é diferente, é a mesma coisa voltada para o público CD. Então, assim, é um projetado. Eu não sei como não, deixa eu perguntar uma coisa. Total Laser, Espaço Laser, da mesma região, próximo, isso é possível, não é? Como é que vocês O nosso maior objetivo, a Espaço Laser, ela é voltada para o público AB. Então, a gente respeita muito essa questão de geomarketing geográfico. O Espaço Laser vai estar no público AB e a Total Laser no público CD. Então, vamos falar de São Paulo? A gente está falando lá no Imbu, lá em Osasco, Itapevi, Zona Leste, Leste, porque é o público dela. A Espaço Laser a gente está em todos os shoppings, a gente está abrindo no Iguatemi agora, a gente vai abrir aqui no Cidade Jardim, a gente está no Jardim, a gente está em Pinheiros, Alto de Pinheiros. Quando a gente fala de fora de São Paulo, meu maior objetivo com a Total Laser são cidades abaixo de 100 mil habitantes. Esse é o meu maior objetivo com a Total Laser. É estar em cidades abaixo de 100 mil habitantes, que a gente tem aí uma imensidão de cidades para crescer e que a gente sabe que a Espaço Laser não teria condições de se fazer uma cidade tão pequena pelo investimento. O investimento da Espaço Laser é de 850 mil reais. Então é um investimento mais alto, consequentemente as sessões são mais caras também. O valor é bem diferenciado. Esses investimentos incorporam o quê? A venda da marca? Tudo. Na verdade, quando a gente fala de investimento total, a gente está falando de taxa de franquia, a gente está falando de investimento em infraestrutura, está falando de compra de equipamento, fachada, tudo, 100%. Tudo, montado. Quando eu falo de 800... Negócio funcionando. Exatamente. Então, por exemplo, na Total Laser a gente está falando de 350 mil, são 350 mil de ponta a ponta. Na hora que você terminou, os 350 mil está montado. Com capital de giro. Está incluso também, capital de giro. A equipe de planejamento, que está aqui, inclusive, então, que faz parte da equipe de planejamento, ele é responsável por todos os nossos planos de negócio, a gente é super detalhista, a gente é chato, a gente vai buscar informação de mercado, a gente pega o franqueado que acabou de montar para bater os números se a gente está dentro, se alguma coisa foi alterada, a gente tem fornecedores homologados, que obviamente é uma rede, a gente tem que aproveitar cada dia mais que a gente é uma rede. Então a gente consegue negociar melhor esses equipamentos ou mesmo esses produtos. Então isso tudo faz com que a gente tenha um preço melhor. A interação com os órgãos responsáveis, tipo a Anvisa, vocês cuidam de tudo? A gente vai instruir você com tudo, a gente não vai fazer por você. Importante dizer que franquia apesar de ser franquia, ele é o seu negócio. Eu estou aqui para te ajudar a fazer tudo.
Eu não estou aqui para fazer por você. Eu vou te instruir a fazer tudo, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou pegar o contrato social modelo e vou te entregar. Esse é o modelo do contrato social. Eu vou te entregar qual é o caminho para você fazer o seu KNAI. Só que você vai chegar no seu contador e você vai falar para ele o que você precisa. Então, o objetivo da franquia é dar o suporte e não fazer pelo franqueado. Mas Né? você não A gente vai entendeu, explicar tudo. Por exemplo, você vai manipular cremes, uma série de coisas. Tá? Isso depende de uma autorização da Anvisa. A gente, tudo que a gente tem, na verdade a gente não manipula creme. No nosso caso, a máquina, ela já tem uma autorização da Anvisa para poder operar. A gente jamais nem abriria um negócio se a gente não tivesse essa autorização. Então a gente está absolutamente legalizado, por isso que a gente opera com fisioterapeuta, porque é uma regra para esse setor. Então está absolutamente legalizado. Está tudo dentro do plano estratégico, né? Esse plano Sim. estratégico que você Plano estratégico, plano de expansão, plano de crescimento. A gente, toda vez que a gente monta um negócio novo, a gente faz um ramp-up de faturamento, a gente acredita que vocês vão estar nervosos no começo, até que vocês entendam melhor do negócio, então a gente joga o faturamento para baixo, depois do 6º, 7º mês aqui o faturamento começa a ficar do jeito que a gente imagina. Tudo isso a gente pensa que é deixar vocês o mais confortável possível. Os 3,7%. Oi? A taxa de franquia de 5 anos. Os contratos são todos de 5 anos, sempre. Me fala uma coisa, os profissionais que estão falando que são fisioterapeutas, elas são autônomas ou elas são registradas? Registradas. E isso é o nosso maior ouro, vou ser honesta. Essa classe de fisioterapeuta ganha muito mal, ninguém é CLT. Quando a gente oferece para eles o benefício de serem CLT e oferece o que a gente vai pagar, que é piso salarial, só aí eles já estão dando pulo de felicidade desse tamanho. Quando você fala que você ainda vai pagar comissão em cima da venda dela, é um mundo mágico para fisioterapeuta. Podemos continuar? Vamos lá. Então é isso. É isso, galera. Gente, obrigada. A gente vai passar para o Henrique agora. E eu super assustei.